Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, esse aqui é o meu canal. Hoje vamos falar sobre um tema fantástico e muito controverso, vamos falar sobre o inferno. Será que o inferno existe? Será que o inferno é real? Será que ele já existe lá debaixo da terra ou ele vai existir? Será que ele não está debaixo da terra, está em outro lugar? Como é que funciona isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Este vídeo de hoje é uma indicação da Nil, minha amiga, minha grande amiga, né? A indicação dela está aparecendo na foto para vocês e ela é uma pessoa maravilhosa e ela indicou aí nos comentários desse vídeo. Então faça o mesmo, coloque nos comentários o que você quer que eu traga que eu vou trazer no próximo vídeo. Então sem mais delongas, vamos aprender sobre o inferno. Vem comigo. Vamos seguir então, pessoal, com o nosso raciocínio. E a primeira pergunta que a gente vai fazer é: o inferno, ele existe? Será que o inferno existe? Ele está debaixo da terra? Onde é que o inferno está? Ele existe? Bom, a resposta para essa pergunta é muito simples, porque não existe nenhum texto em toda a Bíblia que fale que o inferno exista. Você pode procurar a Bíblia inteira e você não vai encontrar nenhum texto que fale Jesus falando ou nenhum dos profetas dizendo que existe um inferno ou um lugar de tormento onde estão as almas dos que foram perdidos. Então, não, o inferno não existe. Na verdade, a ideia do inferno existindo atualmente foi criada pela Igreja da Idade Média. Então, na Idade Média, a Igreja criou esse mito para assustar as pessoas, para que as pessoas buscassem a presença de Deus, para, na verdade, enriquecer a Igreja. Esse era o maior objetivo da Igreja da Idade Média, enriquecer a Igreja. Então, não, o inferno não existe. Agora, você está ficando aí, meu Deus, o inferno não existe? Então, para onde é que vai os perdidos? O que acontece com aqueles que se perdem? Então, o inferno não existe, porém, ele vai existir no futuro, ok? Então, o inferno não existe, ok, beleza, mas ele vai existir. Então, ele vai existir. Agora que vem a segunda pergunta. Quando vai existir o inferno? Quando existirá? Essa resposta, para a gente chegar a essa resposta, a gente tem que ler pelo menos uns 5 versos da Bíblia que se complementam. E o primeiro deles, que fala da volta de Jesus, é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao 8, que diz assim: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus dos céus, ou desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está claramente falando da volta de Jesus. Aqui fala que para Jesus, né, é justo para ele dar tribulação àqueles que nos atribulam, e àqueles que são atribulados Deus vai dar descanso. E aqui fala que quando ele vier das nuvens dos céus, ele vai aparecer como labareda de fogo. Ele vai tomar vingança dos que não conhecem a Deus. Então, olha só, nós estamos vivendo hoje um mundo, né, normal, ok. Quando Jesus voltar, ele vai levar para o céu os salvos que se prepararam para a volta de Cristo, porém os perdidos, eles morrerão ao verem o resplendor da glória de Cristo. Porque você tem que entender que, segundo a Bíblia, a presença de Deus é como um fogo consumidor. Então, de Deus emana um brilho que é como se fosse um fogo. E somente os seres santos podem estar na presença desse fogo, na presença desse Deus. Os salvos, eles serão transformados por Cristo, tanto os que morreram quanto os que estiverem vivos, eles serão transformados, os corpos deles serão transformados para eles poderem ver a glória de Cristo. Porém, os perdidos não serão transformados, porque eles não aceitaram a graça de Jesus Cristo. Por isso, eles morrerão ao verem o resplendor da glória de Cristo. Quer ver a prova? Olha o capítulo 2 do mesmo livro, versículo 8, diz assim: na volta de Cristo, né? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Percebeu? Então, o esplendor da vinda de Cristo, que é o brilho dele, o fogo que emana dele, vai destruir os perdidos. Aí você fala, então isso é o inferno? Não, não é o inferno. Os perdidos irão morrer quando Jesus voltar, mas ainda não será o inferno. O inferno, irmão, será depois de um período de tempo. Como assim, Guilherme? Período de tempo? Tá, vamos primeiro ter mais uma prova de que quando Jesus voltar, os perdidos eles morrerão. No capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 7, fala assim também, ó. Falando da volta de Jesus, né? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo, ó, para o fogo do inferno, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, na volta de Jesus, vai haver sim uma destruição, de acordo com esse texto. Os elementos, a terra e os perdidos também morrerão. Eles serão mortos. Outra prova disso é em Jeremias. Se nós irmos para lá para Jeremias,
no capítulo 4, versículo 23 em diante, aqui fala qual será a condição do planeta Terra. Então, peraí, vamos dar uma pausa. Você está entendendo o raciocínio aqui? Quando Jesus voltar, ele irá levar os salvos para o céu e os perdidos eles serão destruídos por verem a glória de Cristo. Aí você fala, onde é que está o inferno nisso? Calma, o inferno vai chegar. Eles morrerão, mas essa morte não será a morte eterna, a morte definitiva. Eles ficarão dormindo por um tempo, mortos na sepultura. Depois de um tempo, irá acontecer o juízo final, como lemos lá em Pedro. Mas vamos ver como é que vai ficar a terra. Jeremias 4, verso 26 em diante diz assim: Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, da ira dele quando se manifestar na volta de Cristo. Agora o capítulo 25, verso 33 diz assim, olha só. E serão os mortos do Senhor naquele dia, que dia? Da volta de Cristo, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como um estrume sobre a face da terra. Então, na volta de Cristo, o mundo ficará desolado e será destruído totalmente. Será totalmente destruído, assim, aliás, totalmente não, ele será destruído, né? Ele ficará um deserto. Só quem vai ficar aqui será o diabo e seus anjos. Olha só, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3, diz assim, calma lá que você vai entender onde é que está o inferno nisso tudo aqui. Quando chega o inferno? Apocalipse 20, verso 1 ao 3, falando também, depois da volta de Cristo, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, o abismo na terra, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele. Então, veja só. Aqui diz que o diabo, depois da volta de Cristo, ele ficará preso aqui na terra por 1000 anos. Por 1000 anos ele ficará preso. Essa prisão, irmãos, ela é circunstancial. Por quê? Porque ele não vai ter ninguém a quem tentar. Porque todos os perdidos estarão mortos e os salvos estarão no céu. É muito simples. Olha só o versículo 4 em diante. Vamos pegando o raciocínio. Preste bastante atenção, senão você vai perder o raciocínio e não vai entender. Agora falando dos salvos. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Aqui já é os salvos na Nova Jerusalém, tá? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Mas os outros mortos, quem são os outros mortos? Os perdidos. Eles não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, olha só. Jesus volta, leva os salvos para o céu e os perdidos morrem. Esse texto está dizendo que eles não são ressuscitados, não os perdidos, porque eles se perderam. Aqui fala que os restantes dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Então, depois de um período de 1000 anos, após a volta de Cristo, os perdidos eles irão ressurgir. Para quê? Para participar do julgamento final, para eles serem condenados e, de fato, participarem da condenação eterna, que será o inferno. Olha o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora, depois dos 1000 anos, olha o que vai acontecer, verso 7, agora que vai chegar o inferno. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que ele será solto? Porque, novamente, vai ter a quem tentar. Porque depois dos 1000 anos, os perdidos irão ressuscitar aqui na terra. E ele vai estar aqui para festejar. Verso 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, como Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, os perdidos de Satanás, e cercaram o arraial dos santos, que é a Nova Jerusalém, que vai descer. Lembra que eu falei que a Nova Jerusalém desce para a terra? Você lembra disso? E a cidade amada. Mas desceu o quê? Fogo do céu e os devorou. Então, depois de 1000 anos, depois dos 1000 anos após a volta de Cristo, aí sim vai descer um fogo, uma condenação, uma justiça, um castigo sobre os perdidos e sobre o diabo. Esse é o inferno. Depois de 1000 anos após a volta de Jesus, que é o juízo final.
E aí finalizamos aqui com o versículo 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a morte eterna. Então é isso, pessoal. O inferno ele não existe, ele vai existir no futuro, depois de 1000 anos após a volta de Jesus Cristo. Os perdidos serão sim destruídos e o diabo também. Agora ficamos com a última pergunta. O inferno ele é eterno? Os perdidos irão queimar por toda a eternidade? Essa pergunta vai ficar para o próximo vídeo sobre o inferno. A gente vai descobrir, a gente vai responder essa questão. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi um pouquinho maior do que os outros, mas espero que você tenha gostado. Deixa seu like aí se você curtiu, se você assistiu até aqui. Não se esquece do like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e, por favor, ative o sininho das notificações se você já é inscrito ou se você está se inscrevendo agora para você receber os novos vídeos. É isso, pessoal. Então, valeu, até a próxima.